revisaço, focado aí no concurso da Polícia Militar esse final de semana. Então vamos lá dar uma passada rápida nos assuntos que provavelmente estarão na sua prova. Olha só, primeira questão, pessoal. Uma questão da Fundação Carlos Chagas. Primeira coisa, eu queria perguntar para a galera do chat aí, como é que tá o som, por favor. Beleza. Então vamos lá. Olha aí. Primeira questão. Atenção para responder a questão. Considera a Constituição Federal. Em uma noite, Elsa, que é enfermeira, passeava na rua com seu cachorro quando viu um de seus vizinhos caído, desacordado na garagem da casa dele. Então olha só. A Elsa estava passeando na rua. Ela olhou para a casa do vizinho e viu que ele estava, o que, pessoal? Desacordado na garagem da casa dele. Ou seja, dentro do domicílio dele. Aí Elsa tocou diversas vezes na campainha, mas não teve retorno. Aí o que ela fez? Ela arrombou o portão do imóvel e penetrou na casa. Para que ela fez isso? Ela fez isso para prestar socorro ao vizinho. Aí é o seguinte, ó, diante dessa situação, Elsa... E aí, pessoal, 10 segundos para você encontrar a alternativa correta aí, galera do chat aí. Bora lá. Também vou na vez. Então, olha só, pessoal. O asilo é inviolável, beleza? O asilo é inviolável. Você pode entrar na casa de alguém sem consentimento? Não, né? Você não pode entrar na casa de alguém sem consentimento. Então, olha só qual é a regra. A regra geral é o seguinte, ó. Você não pode entrar na casa de alguém sem consentimento. Essa é a regra. Beleza? Aí vem as exceções. A primeira exceção importante é a exceção de ordem judicial. Se tiver uma ordem judicial, pode entrar na casa da pessoa sem consentimento? Sim. Só que lembre-se que quando tem a ordem judicial, essa entrada tem que ser durante o dia. Então, mesmo com ordem judicial, não pode entrar na madrugada, não pode entrar à noite. Beleza? Isso é importante. Beleza. Agora, olha só, existe outra situação que você pode entrar na casa sem ordem judicial e sem o consentimento? Sim, né? No caso de desastre, prestar socorro, né? Que é aqui o caso da nossa questão. Ela entrou para prestar socorro. Então, se é para prestar socorro, o caso de desastre, por exemplo, não precisa de consentimento, né? Então, é o caso aqui da letra D, é o nosso gabarito. Exatamente, beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha. De acordo com a Constituição, ato do Presidente da República. Olha só. Aqui nós temos um ato do Presidente da República que atente contra a segurança interna do país.
Se o presidente da República comete um ato que atente contra a segurança interna do país, primeira coisa, pessoal, ele está cometendo um crime comum ou um crime de responsabilidade? Entendeu? E aí, 20 segundos para você resolver essa questão aí. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Eu vou na letra D. É um crime comum. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, ó. Esse daí é um crime comum ou um crime de responsabilidade? Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que é um crime de responsabilidade, que não é um crime cometido por qualquer pessoa, é o presidente da República. Exatamente. Aí o que acontece? Olha só, lá no artigo 85 da Constituição, pessoal, ele fala quais são os crimes de responsabilidade. Aí, por exemplo, crimes que tem a ver com a probidade da administração é crime de responsabilidade. Que fira, né, o exercício do direito políticos, individuais e sociais, que fira o livre exercício dos outros poderes, né, poder legislativo, judiciário, do Ministério Público. Também que fira ao cumprimento de leis ou de decisões judiciais. E você tem aí o crime contra a segurança interna do país. Então há uma lista de crimes. Esses crimes, como a colega disse, são crimes que não são comuns, são crimes excepcionais, né? Então quando o presidente da República pratica esses crimes, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Então a primeira coisa que você tem que saber é que quando ele atenta contra a segurança interna, é um crime de responsabilidade. Então não é um crime comum. Não é um crime comum. E aí vem aqui a questão dos requisitos, né? Admitida a acusação contra ele, quem é que faz essa acusação contra ele e quem julga ele? Você tem que saber o seguinte, ó, o mais importante, pessoal, quem julga o presidente da República, no caso de um crime de responsabilidade, é o Senado Federal, tá? Não é o Supremo, pessoal. É o Senado, né? Isso aqui é o que é mais cobrado em prova, tá? Quem é que julga o presidente no caso de um crime de responsabilidade? É o Senado Federal. Beleza? E aí tem um item que aqui que não é o item mais cobrado, mas é importante, é que para você admitir essa acusação contra o presidente, essa admissão ela tem que ser de 2/3 da Câmara de Deputados, tá? Então quem tem que admitir é a Câmara de Deputados. Beleza? Então não é o Senado Federal que admite, é a Câmara. É só você lembrar quando teve lá o julgamento da Dilma Rousseff, foi a Câmara de Deputados que aceitou ali a acusação e quem julgou foi o Senado, não foi o Supremo. Ok? Vamos continuar. Mais uma questãozinha aqui. De acordo com a ordem constitucional vigente, o estado de defesa e o estado de sítio. Olha só, nós estamos falando aqui do estado de defesa e do estado de sítio. Elas são medidas excepcionais, consubstanciando uma legalidade extraordinária que definirá e regerá o estado de exceção. Desse modo,
tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio deve ser adotado dentro dos limites constitucionais. Aí ele vai falar o seguinte, ó, quais são as características comuns desses dois institutos aí, do estado de defesa e do estado de sítio, né? Primeiramente isso aí. Então vamos lá, 10 segundos, 20 segundos para você resolver essa questão aí. Já, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, olha só. Ele quer características comuns. Quem é que decreta o estado de defesa e o estado de sítio? Primeira coisa. Lembrando o seguinte, o estado de defesa, ele é algo mais tranquilo, é mais simples. O estado de defesa, por exemplo, está tendo calamidades. Você decreta o estado de defesa. Agora, por exemplo, está tendo uma agressão de uma força armada estrangeira. Aí você decreta estado de sítio. Veja que é mais grave. É a declaração de guerra, né? No caso de guerra, estado de sítio. É mais grave. Beleza, mas o que é comum entre eles? Né? No estado de defesa, por exemplo, o tempo de duração ele é específico, ele é de 30 dias, pode ser prorrogado. O estado de defesa, de sítio, pessoal, ele tem um prazo para algumas situações e para outras não, enquanto cessar aquela agressão, como é o caso da guerra, por exemplo. Né? Mas o que é mais importante? Primeiro que você saiba é que a decretação ela é sempre por quem? Pelo presidente da República. Quem decreta é o presidente da República. Sempre, tá, pessoal? Quem decreta é o presidente da República. E outra coisa, durante o estado de defesa, o Congresso Nacional continua funcionando, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. Então, o Congresso Nacional continua funcionando. Então, nós temos aqui, ó, a decretação é sempre pelo presidente da República, né? Por exemplo, olha só, no estado de defesa pode ser uma calamidade de uma região ali. Então, a abrangência do estado de defesa é nacional? Não é. Então, por exemplo, aqui a letra D, ó, ela errou por isso. Outra coisa, pessoal, no estado de defesa, o presidente decreta e depois ele submete à apreciação do Congresso Nacional. Né? Então, veja que não há prévia autorização do Congresso no estado de defesa, mas há no estado de sítio. Né? Então, tá errado aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos mais uma questão. Nós vamos falar agora sobre direito de greve, pessoal. Direito de greve. Vocês aí serão oficiais da Polícia Militar. Né? E como oficiais da Polícia Militar, não terão direito a fazer greve, né? Vocês sabem disso. Beleza? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto. Vamos lá, dar 20 segundos para vocês resolverem essa questão aí. Se está tendo um direito de greve, está tendo uma greve, quem é que vai julgar?
Quem é que julga a greve, pessoal? Olha só o que eu vou falar para vocês. A greve, ela é sempre julgada pela justiça comum. Certo? A greve é sempre julgada pela justiça comum. Beleza? Aí você lembra o seguinte, a justiça comum, pessoal, ela pode ser uma justiça comum da União ou justiça comum dos estados. Então, por exemplo, a justiça comum dos estados é o Tribunal de Justiça, né? TJ. Beleza? Aí vai depender se nós estamos falando de uma entidade, de um órgão estadual, ou com vínculo estadual ou federal. Então veja que quando nós estivermos falando de greve, a justiça comum é que compete julgar as abusividades de greve dos servidores públicos, né, seletistas da administração direta, autárquica e das fundações. Né? Então veja que quem é que julga os abusos em caso de greve? A justiça comum, sempre. Isso daí foi uma manifestação do STF, tá, pessoal? Do STF. Então, se nós estamos falando de um servidor estadual, vai ser o Tribunal de Justiça do Estado. Ok? É a justiça comum. Então, não é a justiça especializada. Então, não vai ser a Justiça do Trabalho. Beleza? Não vai ser o TRT. Vai ser o Tribunal de Justiça, que é a justiça comum. Mais uma questão aqui. Olha só. Solange, ela é proprietária de um imóvel urbano. Só que veja bem, pessoal, em caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar da referida propriedade particular. E aí, galera, imaginem que num caso de iminente perigo público, que a Constituição, né, prevê isso daí, vai ter o uso ali de um bem público, de um bem particular, de uma propriedade particular de alguém. Essa pessoa, ela tem que ser indenizada ou não? Ela é indenizada antes de começar a apropriação ou depois? E aí? O que diz a Constituição? Depois, se houver dano. Exatamente. Então a indenização ela é só ulterior, né? Entendeu? Então, em caso de iminente perigo público, acontece ali a ocupação, né? E aí, na saída ali dos agentes públicos, se houver algum tipo de dano, aí vai ser indenizado, ok? Então aqui o gabarito, letra A. Aqui falou o seguinte, ó, a indenização ela independe de dano, não, ela depende de dano, tá? A Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado, aqui nós já estamos falando no finalzinho da Constituição, né? Quando fala lá dos direitos sociais ali. Aí ele fala que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinado a assegurar os direitos a. O que compreende a Seguridade Social, pessoal? Quando fala em seguridade, está falando de 3 coisas. E aí, quais são as 3 coisas? A seguridade, ela trata de 3 coisas. Ela trata da paz, né? Da paz, mas é uma paz com S, não é isso? O que é a seguridade? A letra D, saúde, previdência e assistência social. Exatamente. Então é previdência, assistência
e saúde, tá? Então veja que a Seguridade ela tem alguns princípios, pessoal. Por exemplo, a saúde é para todo mundo, é para todos, né? A saúde é para todos. Então, uma pessoa que não contribui, ela é atendida lá pelo SUS? Ela é atendida pelo SUS, né? Porque a saúde ela é para todos. Agora, a previdência, ela é pela contribuição. Então aqui a previdência ela exige que haja uma contribuição. Certo? Então a saúde é para todos, né? Todos são tratados igualmente. Agora a previdência não. A previdência ela é tratada de acordo com a contribuição. Tá? Beleza? Então Seguridade se trata do PAS, que é a previdência, a assistência e a saúde. Olha, nós estamos trazendo, pessoal, eu trouxe questões para vocês dos tribunais, que foram os últimos concursos que a Fundação Carlos Chagas fez, tá? E aí é o mesmo nível da exigência da cobrança que vai ter para o CFO. Então nós estamos falando da Fundação Carlos Chagas e do ano de 2025, ok? Beleza. Vamos passar agora para direito administrativo. Olha só. Vamos para uma questão aqui alto nível, questão alto nível. Nós estamos falando aí, salvo engano, a Cefaz Piauí, ela paga 33 mil reais líquidos para quem está iniciando a carreira. Então eu falo para você que você não pode parar de estudar, né? Você está fazendo um concurso, vai fazendo, passou num, vai indo. Aqui, superior em qualquer área, né? Aceita inclusive o superior sequencial, aquele que você se forma em 3 meses. Então, a dificuldade não é a exigência do edital, né? A dificuldade é que é muita matéria. Mas você está estudando aqui, ó, você já está estudando, salvo engano, 9 disciplinas, né? Você está estudando aqui para o CFO 9 disciplinas. Então, para a Cefaz Piauí ia faltar só mais 7, né? E aí você estaria pronto para a prova. Beleza? Então vamos resolver essa questão. Deixa eu recarregar aqui e limpar. Olha só. O exercício das funções executivas pela administração pública abrange deveres e prerrogativas. Essa que inclui o exercício dos poderes próprios para viabilizar o atingimento dos resultados pretendidos ou necessários. A exemplo do poder, então ele vai falar aqui, pessoal, dos poderes, né, da administração. Ele vai falar de características dos poderes. E aí, 20 segundos para você resolver essa questão aí. Olha, a Laura escreveu aqui. Laura, você mandou aí a letra B dessa questão? Quando for mandar a questão aí, manda o número da questão, tipo 01 aí letra tal, porque pra gente saber aqui no chat de qual questão não, que vocês... dessa não. Ah, tá. Da outra passada. Beleza.
E aí, vamos lá? Eu vou na letra A, essa daí. Vamos lá, sei se eu tô certo. Olha só, o poder de polícia, letra D. Poder de polícia, pessoal, é principalmente o que? É o poder de fiscalização, né? Então, por exemplo, no concurso de vocês vai cair muita questão assim, ó. Ah, um agente da vigilância sanitária foi lá em um supermercado. Ele está fiscalizando. Quando você estiver falando de fiscalização, aí você está falando do poder de polícia. E o poder de polícia tem várias punições que são típicas. Por exemplo, quando você fala assim de apreender mercadoria. Quando falar em apreender, é poder de polícia. Quando falar de interditar, é poder de polícia. Quando falar de lacrar, poder de polícia. Tudo isso é poder de polícia. Esse é o poder que mais cai, tá? O poder de polícia. Beleza? Só que, beleza, vamos lá. Aí ele falou o seguinte aqui, ó, do poder de polícia. O poder de polícia, que são incumbidos da autoridade administrativa que exerce poder de decisão. Ou seja, só são os chefes que exercem o poder de polícia? Só são autoridades de poder de execução, de decisão? Não. O poder de polícia, por exemplo, você tem lá o agente, é a ponta da linha lá, o agente da vigilância sanitária. Ele não é o chefe da vigilância, né? Então, essa autoridade, esse poder, não é só para quem exerce poder de decisão. Certo? Outra coisa, quando a gente fala de poder normativo, pessoal, olha só, o poder normativo é de elaborar normas ali realmente, regulamentos, tudo, mas não é de lei. Né? Não é de elaborar lei, não. Tá? O poder normativo, porque veja bem, a administração ali, ela não elabora a lei. Quem elabora a lei é o poder legislativo. Certo? Nós estamos aqui no poder executivo, então não tem que falar em elaborar a lei aqui. O poder executivo pode até ter iniciativa de leis, né? Beleza? Olha só aqui, ó, quando ele fala de poder disciplinar. A tela da questão sumiu pra mim. Calma aí. Eu acho que você vai ter que. Sumiu. Pera aí. Eu, professor, pra mim também. E agora? Tá aparecendo só uma letra C no meio da tela. Sumiu pra todo mundo. Então pera aí, calma, sem desespero. Deixa eu encerrar a apresentação e começar de novo aqui. Deixa eu ver. E agora? Beleza? Tá aparecendo aí, galera? Agora sim, voltou. Tá, ok. Perfeito, perfeito. Deixa eu. Beleza. Então vamos lá, continuando. Olha só. Quando a gente fala de. Pra quem não pegou aqui do início, ó, quando a gente fala de poder de polícia, da letra D aqui, ó, o poder de polícia, não é só para quem exerce poder de decisão, não, tá? Quando a gente fala de ato normativo do poder executivo, pessoal, é a capacidade de fazer ali suas normas, seus regulamentos, tudo, mas não é para elaborar a lei, não, porque quando a gente fala de lei, elaboração de lei, nós estamos falando do poder legislativo, tá? O poder legislativo que elabora a lei, que é exatamente que tem esse caráter geral e abstrato aí. Então veja bem, nós estamos falando aqui do poder normativo de regulamentos, né?
é de atos normativos internos da administração, do Poder Executivo. Então tá errado isso aqui. Quando a gente fala aqui de poder disciplinar aqui da letra C, veja, a gente disciplina quem? O poder disciplinar da administração é interno. É para as pessoas ali que estão subordinadas aos seus vínculos ali. Então ele fala assim, ó, que possibilita a aplicação de multas contratuais praticado por administrado. Errado. Então o poder disciplinar é para quem tem vínculo. E quando a gente olha para a letra A aqui, ó, ele fala o poder disciplinar que também inclui a disciplina de sanções àqueles que possuem vínculo. Exatamente. Então você disciplina quem? Os seus agentes, né? Os seus agentes públicos e também aqueles que têm vínculo com a administração. Então tem que ter vínculo jurídico para poder disciplinar, certo? E esse é o gabarito, a letra A, se aplica a quem tem vínculo, certo? Se aplica aos servidores, aos agentes públicos e se aplica também aqueles que possuem vínculo, beleza? Vamos lá. Aqui ele vai falar de conceito de agente público. Pessoal, olha só, os agentes públicos. Os agentes públicos, você tem lá os agentes públicos, você tem lá 3 espécies praticamente, ó. Os agentes políticos, né? Os agentes chamados de administrativos, que também são chamados de agentes estrito sensu, e os em colaboração. Então, por exemplo, político aqui, ó. Você tem lá, por exemplo, um agente político, um senador. Você tem ali, por exemplo, um governador. Você tem ali até os ministros. Os ministros, por exemplo, pessoal, eles são chamados agentes políticos, tá? O próprio secretário de Estado, ele também são agentes públicos políticos. Por isso que o secretário pode ser irmão, por exemplo, do governador, porque o STF já permitiu que os agentes políticos, eles não ferem ali a questão ali do parentesco, né? Como é que chama lá? Esqueci o nome ali, cara. Quando você tem ali um parente próximo na administração, é o nepotismo. Deu branco aqui. Então, por exemplo, o governador pode colocar como secretário de Estado a sua irmã? Pode, porque ela é um servidor o quê? Política. Tá bom? Então pode ser o secretário e os ministros são agentes políticos. Aí os administrativos aqui, pessoal, é todo mundo, ó. Entendeu? Então você tem os servidores públicos normais ali, tirando os políticos, eles são tudo o quê? Administrativos, tá? Então, por exemplo, os servidores, os empregados públicos são administrativos. Os seletistas, né, que são os empregados. Os estatutários, vocês, por exemplo, vocês aí como oficiais serão servidores estatutários, né? Os estatutários também são administrativos, beleza? Agora, o em colaboração, por exemplo, você tem aquele mesário que vai fazer um serviço específico. Ele é um agente público em colaboração. Aí vamos analisar a questão aqui rapidamente, ó. Ele falou o seguinte, a letra A, os militares não mais se enquadram na definição de agente público. E aí, o militar não é mais agente público? Absurdo isso aqui, né? O militar é um agente público, sim, né? Ele está dentro aqui desses administrativos ou agente público propriamente dito. Beleza? Aqui, ó. Os particulares que atuam na colaboração da administração, tais como aqueles convocados para o serviço eleitoral, o mesário, por exemplo, eles são agentes públicos? São.
né? Eles estão aqui dentro, ó, na medida que exerce função pública, embora ele não se enquadre na categoria de agente administrativo. É verdade. Eles não estão na categoria de agente administrativo, ó, porque nessa classificação eles estão aqui nos agentes por colaboração. Beleza? Então, esses particulares aqui que atuam em colaboração são os agentes públicos em colaboração. Eles não estão dentro da classificação de agentes públicos administrativos. E aqui nós temos o gabarito da nossa questão aqui, a letra B. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, pessoal. Aqui vai falar sobre serviço público, ó, prestação do serviço público. E ele vai falar mais especificamente sobre a delegação, feita pelo concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Olha só, quando ele fala nessas delegações aí, você tem aqui autorização, concessão, permissão. Então, qual é a única que exige a modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, pessoal? A concessão, né? A concessão, ela exige ali que seja na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, né? E ela é feita para uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa, certo? Como pode ser também um consórcio. Beleza? E também ela exige um prazo determinado. Tudo isso é a concessão. Beleza? Próximo. Licitações públicas. Há princípios que norteiam a aplicação de suas disposições, incluindo o princípio da segregação de funções. O que é o princípio da segregação de funções? Olha só, primeiro eu vou falar do princípio da continuidade, pessoal. O princípio que é mais cobrado em prova é o princípio da continuidade. O serviço público ele não pode parar, tá? Esse aqui é o princípio da continuidade. E o que diz o princípio da segregação de função? O que é segregar? E aí, 20 segundinhos para você responder essa questão. Acho que é a letra B. B de bola. B de bola. Olha só, exatamente. Você vai fazer o que, pessoal? Você vai descentralizar os procedimentos. Você vai fazer divisão de tarefa. Que é exatamente para evitar corrupção, evitar erros, né? Então, você não vai colocar a mesma pessoa para fazer tudo. Essa pessoa vai fazer a pesquisa, essa mesma pessoa vai elaborar o projeto, essa mesma pessoa vai acompanhar a contratação. Negativo. Você bota uma pessoa para fazer cada coisa. Você vai dividir as tarefas, né? E a nova lei de licitações, exatamente para trazer mais lisura, ela trouxe esse princípio da segregação de funções, letra B. Beleza? Olha só, vamos lá, mais uma questãozinha. Essa questão agora é provavelmente sobre os servidores públicos. Deixa eu ver aqui. Considere que um servidor público tenha requerido afastamento para participar de um curso fora de seu local do exercício. E o seu pedido foi deferido. Então, olha só aqui, ó. O servidor público ele fez um requerimento pedindo um afastamento para participar de um curso. E aí ele teve o deferimento do seu pedido. E aí, antes dessa data informada, antes de começar o curso, o superior recebeu uma denúncia anônima, imputando como inautêntica a notícia do evento. E aí ele efetuou diligência e constatou que o curso de fato não existia. Não, cara, para. Olha essa pilantragem aqui. O servidor
Eu tô lendo essa questão aqui junto com vocês agora, hein, pessoal? Peguei as últimas questões e essa daqui eu acho interessante. Olha só, o servidor vai lá, pede uma licença para participar de um curso, né? Aí ele vai participar de um mestrado, de um doutorado, de alguma coisa, né? Ou de um curso de especialização, e ele entra com um requerimento. Só que aí alguém foi lá e fez uma denúncia anônima. Aí o chefe foi lá, fez uma diligência e descobriu que aquele curso não existia. Certo? Aí ele vem perguntar: o ato de deferimento do pedido de afastamento para participação do curso. O chefe não já tinha feito um ato de deferimento? E aí? Sobre esse ato agora. Deve ser revogado, deve ser mantido, apresenta um vício de motivação, deve ser anulado. E aí? 20 segundinhos para responder essa questão aí. Eu vou na letra B, professor. Olha só, primeira coisa aqui, pessoal. Você, quando um ato é ilegal, olha só, veja bem. O ato ilegal, você revoga ele ou anula ele? Anula. Anula. Então não há de se falar em revogação e dizer que é por causa da legalidade, ó. Um ato ilegal, ele não é revogado, ele é anulado. Certo? Ele é anulado. Quando é que eu revogo? Se o ato fosse inconveniente, né? Ah, o curso é muito caro. Aí seria inconveniente. Como é inconveniente, aí você ia revogar. Tá certo? E aí, essa revogação, ela seria dado comprovado o quê? Aí seria a conveniência ou oportunidade, mas não a legalidade para revogar. Aí ele falou assim, ó, o ato ele tem que ser anulado. Né? Você tem um vício, qual o vício que você tem aqui? Ó? Um vício de motivo. Beleza, pessoal, esse vício em regra ele não admite convalidação, isso é verdade. Quando tem um erro, por exemplo, ó, e aí nós temos o gabarito aqui já, a letra B, tá? Professor, o que é convalidação? Veja bem, imagine que um ato foi feito por uma pessoa, um secretário, e ele não podia ser feito pelo chefe de gabinete, por exemplo. Tinha que ser feito pelo prefeito e não pelo chefe de gabinete. Aí o prefeito chega, analisa que o chefe de gabinete assinou e ele diz, ó, não pode ser você, tem que ser eu. Aí ele vai lá e corrige, ele coloca a assinatura dele. Então, nesse caso, havia um vício ali que era um vício de competência, certo? Quem estava assinando era a pessoa errada. Só que quando o prefeito assinou, ele convalidou. Isso que é a convalidação, certo? Então, quando é que acontece convalidação, pessoal? Em regra, em dois vícios. Quando o vício é de competência ou quando o vício é de forma. Tá? Não quando o vício é de motivo, ok? Não quando o vício é de motivo. Então, aqui no caso, como o vício aqui é de motivo, né? Nós não temos que falar de convalidação aqui. Nós vamos fazer o quê? O ato aqui tem que ser anulado, tá? Anulado. Beleza? Então, nós temos aí o gabarito, a letra B. Olha só, pessoal, aqui, ó. Vamos lá, mais uma questãozinha. Nós estamos em direito administrativo. Essa questão aqui também, veja bem, todas as questões que nós trouxemos é da Fundação Carlos Chagas e todos de 2025. Beleza? Um condenado criminalmente sob custódia do Estado. Nós estamos falando aqui de quem, pessoal? De um preso, né? Um preso que está lá no IAPEM. Aí um condenado criminalmente sob custódia do Estado, em estabelecimento prisional, fugiu do presídio
E aí, na fuga, olha só a continuidade, ó. Ele fugiu do presídio. Na fuga, ele roubou um veículo. E também atropelou um pedestre. Então veja bem, durante a fuga ele foi lá e roubou um veículo e atropelou um pedestre, que acabou falecendo. Beleza? Então veja que isso aconteceu quando? Na fuga. Beleza. Aí olha só, pessoal. 6 meses depois, o fugitivo consumou um latrocínio. São 2 momentos diferentes. Presta atenção. Um foi durante a própria fuga, o outro foi depois. E aí ele quer saber a posição do STF sobre isso. O Estado responde ou não? Nós estamos falando aqui então de responsabilidade civil do Estado. Isso aqui cai muito, pessoal. Responsabilidade civil do Estado. Certo? A questão toda é: o Estado, letra A, responde apenas pelo primeiro evento, responderá apenas pelo segundo evento, responde por ambos os eventos. E aí? Galera do chat. Eu vou na letra A, professor. Mesma dúvida, mas vou. Então, pessoal, o que o STF já falou, tá? O STF falou o seguinte, ó. No caso desses detentos que está sob custódia do Estado, no caso de uma fuga, ele só responde, o Estado, durante ali a própria fuga, naquilo que tiver nexo causal, tá? Então veja bem, tudo que tiver nexo causal com a fuga, certo? O Estado vai responder. Tem que ter nexo causal. Então, no primeiro caso, você tá o preso, ele está fugindo. Se ele está fugindo, ele fez o quê? Ele pegou um veículo. Por que ele pegou esse veículo, pessoal? Para continuar a fuga dele. Então tem nexo com a fuga dele? Tem. Aí ele atropelou uma pessoa. Ele atropelou com esse veículo aqui que ele estava fugindo. Tem nexo com a fuga? Tem. Então esse primeiro caso aqui tem nexo direto com a fuga. Então nesse caso o Estado responde. Então responderá pelo primeiro evento, né? E em vista a ausência de nexo causal no segundo evento. Responderá apenas pelo primeiro evento em vista da ausência de nexo causal no segundo evento. Ou seja, ele responde apenas pelo primeiro. E ele não responde pelo segundo por conta da ausência de nexo causal. Então nós temos o gabarito aqui, a letra A. Beleza? Responde apenas o primeiro, porque o primeiro tem nexo com a fuga, o segundo já não tem, 6 meses depois. Beleza? Então com isto, pessoal, nós encerramos, né, essa parte do nosso revisar. Um abraço.